descobrir depois o que tem lá dentro. Andréia, muitíssimo obrigado e parabéns. 15 minutos depois das 11 da manhã, venha daí comigo no programa Grandes Manhãs. Hoje é sexta-feira, é dia de Génios com Chupeta. Olá, viva! Bom dia. Clementina, como está? Bem disposta? Está tudo bem? Não sei o que é preciso. Sexta-feira, isto às vezes é mais difícil. Ora, acompanha-nos então neste espaço Génios com Chupeta, a doutora Clementina Almeida, já sabem, e tal como prometemos na semana passada, ficou em aberto uma grande questão que hoje vamos abordar, ainda a propósito do sono ou da falta dele dos bebés. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre o ciclo do sono em cada uma das fases da idade dos mais pequeninos, perceber que o sono do bebê não é igual a de um adulto, já percebemos isso também, de todo, portanto tudo isto depende da idade, dos meses e perceber a melhor altura até para o adormecer, percebemos isso por causa dos ciclos do sono e através de gráficos que aqui tivemos também acesso a semana passada. Ficou, no entanto, uma questão em aberto muito importante, que é sozinho ou não? Sozinho não foi? Dois. Sozinho ou não? Eu julgo que era esta a grande questão, que é desde quando é que devemos fazer com que o bebê adormeça sozinho? De que forma? Porque depois há aquela questão, é dormir na cama dos pais. E como é que nós deixamos isso? E, portanto, tudo esta é uma grandíssima questão. E existem até alguns mitos em relação a isto, sim, julgo eu. Vamos então tentar ajudar quem nos acompanha. Sim, claro que sim. Então, o que acontece é que, como dissemos a semana passada, os bebês não nascem com a capacidade de dormirem sozinhos, nem de adormecerem sozinhos. É uma coisa que eles ainda não conseguem fazer. Como nós somos, como já dissemos em outras alturas, somos os primatas mais inteligentes, isso teve um preço do tamanho cerebral, portanto nós nascemos imaturos. Imaturos em muitos aspectos, um deles o sono. O bebê precisa de um contacto, especialmente nos primeiros meses, no primeiro ano, sendo certo que nós estamos a falar que este desenvolvimento brutal em termos cerebral dura até aos 3 anos. Portanto, durante estes 3 anos, 36 meses, existem muitos saltos, muitos picos de crescimento, muitos saltos de desenvolvimento, muitas capacidades que o bebê vai adquirindo. São, portanto, fundamentais para o futuro. Imprescindíveis, não é? E são cumulativas, ou seja, não é um processo que corre, é um processo que vai depender da fase anterior que o bebê tenha atingido e dá-se por saltos, por etapas. Em relação ao sono, acontece a mesma coisa, ou seja, o bebê precisa do humano, do contacto em particular com a mãe, uma vez que aqueles, pelo menos, 3 primeiros meses fazem a continuidade do tempo em que estão dentro do útero, para conseguirem regular, ou seja, como eles fazem picos de sono leve, aqueles tais 10, 20 minutos, imprescindíveis para o seu desenvolvimento, porque são tempos em que eles mamam, ou seja, bebem leite, pedem comidinha, o leite materno, regra geral, faz a digestão rapidamente, o tamanho do estômago é pequenino, portanto eles de hora a hora vão precisando de acordar para mamar, mas também o tempo que dura o sono REM, aquilo que nós falamos a semana passada, é o tempo imprescindível para os bebês consolidarem todas as aquisições que vão fazendo. Portanto, é absolutamente vital que eles acordem e estão preparados para o fazer. Eles não têm a capacidade de se adormecer sozinhos, têm imensas necessidades e muito pouca capacidade de as transmitir. Regra geral, só as transmitem através do choro. E, portanto, o bebê chora porque sente desconforto, sente que qualquer coisa se está a passar com ele, mas precisa de ajuda para conseguir adormecer. Para além disso, há uma ligação intrínseca em termos de neuroquímicos quase entre o corpo da mãe, do pai ou de algum cuidador que o substitua e o próprio corpo do bebê, em termos de regulação de temperatura, regulação de batimentos cardíacos, e está provado, curiosamente, é engraçado, nós temos uma sociedade que obriga quase os pais a colocarem o bebê a dormir o mais rapidamente possível, sozinho, independente, e os pais chegam muito culpabilizados à consulta, ou seja, dizem assim com algum receio, ele ainda dorme connosco e não estamos a falar de ninguém com 18 anos, estamos a falar com 2 anos ou 1 ano e pouco, ou o que seja. Mas há uma idade limite
para que isso deixe de acontecer? Regra geral, variando muito Sim. entre os bebés, até os 2, 3 anos, os bebés não têm a maturidade neurológica para adormecer sozinhos e fazerem noites completas. Aliás, quando eles são mais pequeninos, 5 horas seguidas já é uma noite completa, em termos científicos. Em termos culturais, não. Mas o que eu estava a dizer há pouco é que não há dados científicos para reforçarem esta ideia da independência, mas existem muitos estudos acerca dos benefícios da proximidade. E proximidade pode querer dizer dormir na cama com os pais, dormir suficientemente próximo para que, naqueles berços que encaixam na própria cama, para que o bebê consiga controlar, autorregular a respiração, os batimentos cardíacos, através dos batimentos da mãe, da respiração da mãe, inclusive do padrão de sono da mãe. E curiosamente prova-se, por exemplo, que estes bebês que dormem próximo dos pais, comparativamente com aqueles que são induzidos a dormirem sozinhos, têm uma taxa de crescimento de 47% superior aos que não dormem diária. Porquê? Porque a proximidade liberta endorfinas, que de algum modo vai expandir o intestino e ajuda a absorver mais nutrientes e, portanto, o bebê a desenvolver-se melhor e a crescer melhor. Ou seja, existem muitos dados científicos para percebermos que, de facto, a proximidade é muito importante. Não existem dados nem são certezas científicas que a independência precoce faça bem. Muito pelo contrário. Regra geral, a independência precoce provoca choro. Existem aqueles métodos do choro controlado e deixar chorar 5 minutos e voltar e tal, né? E o bebê chora simplesmente porque ele não sabe o que é que se está a passar com ele, simplesmente porque perder a mãe ou o pai da vista é uma questão de sobrevivência e pode de facto estressá-los, e isso provoca aquilo que nós chamamos de stress tóxico, que é a libertação exagerada de cortisol, uma substância que nós temos que se liberta em situações de perigo, seja perigo real, vejo um leão e sinto uma descarga, seja um perigo subjetivo, do género, vou enfrentar uma entrevista e estou com algum receio. Nos bebés, essa descarga excessiva tem um efeito nocivo, comprovadamente nocivo, no cérebro, destruindo neurónios e provocando aquilo que se chamam buracos negros no cérebro quando as situações são prolongadas. Sim. Portanto, benefícios para o bebê? Zero. Benefícios para os pais, eventualmente, não é? Nós vivemos numa cultura que fomos conduzindo as coisas, a nossa cama, inclusive, não está adaptada para 3, está adaptada, certo? Vamos lá então tentar perceber, isto não é uma regra de todo. geral e cada caso é um caso, mas tentar perceber, ou seja, o bebé até ano e meio, 2 anos, tem essa necessidade de sentir proximidade, seja na cama dos pais, seja num local onde muito perto. A partir dessa altura deve, e aí já é possível, e já sem qualquer tipo de problema para ele, no que ao desenvolvimento diz respeito, começar a dormir no seu quarto, digamos assim. Tem que haver, no entanto, uma adaptação, não é? O acompanhamento inicial para que ele adormeça, terem atenção que eventualmente ele vai acordar, porque existem os tais ciclos, e portanto que é preciso estar presente. E rapidamente, ou seja, o segredo para ele não se sentir é... confortável, seguro no fundo. Exatamente, não é? porque ele adormece com os pais ou não, ou o pai adormece no próprio quarto do bebê, mas a meio da noite o facto de ele despertar e não sentir o cheiro, não sentir o calor, não sentir, é angustiante. Agora, e pode fazer despertar. Essa é outra questão que se coloca muito, que é... até que altura devem ser depois os pais a estar junto do bebé, menino ou menina, para o adormecer. Porque sabemos que se não o fizermos, ele não vai adormecer sozinho. Mais tempo. Não é? Vai eventualmente demorar e vai chorar. Se o fizermos, há o receio dos pais de o estarmos a habituar a que aquilo seja um ritual e que nunca mais vai terminar. Não há problema nenhum, muito pelo contrário. Nós somos animais de relação e todos nós gostamos de adormecer acompanhados mais do que adormecer sozinhos. O mesmo acontece com as crianças, ou seja, adormecer acompanhado pode-se passar por um ritual de adormecimento em que envolva ou contar uma história, ou falar sobre o dia, e isso às vezes até é o pouco tempo que os pais têm com os seus filhos, sejam eles com 2 anos, com 3, com 4, com 5. O que nós sabemos é que se nós dermos todo
todo este afeto, todo este colo, toda esta ligação de dependência nos primeiros anos, e regra geral faremos sempre à volta dos 3, mais independentes eles vão ser, adultos mais confiantes, com mais capacidade de iniciativa, sem receios. Sabemos que o contrário, ou seja, quando tornamos o bebê independente cedo demais, quando obrigamos a atropelar o seu desenvolvimento afetivo e emocional, traz danos tanto ao nível físico, porque, por exemplo, diminui a sua capacidade imunológica, aumentam os seus processos inflamatórios, por exemplo, ou seja, têm consequências em termos físicos, mas Estamos têm, a falar então até aos 3 anos. até aos 3 anos podem sempre adormecer, mas podem adormecê-los mais tarde, sempre, porque, regra geral, as crianças depois começam a ter capacidade de estar mais tempo acordadas e, portanto, no final do dia também estão bastante exaustas. E por vezes esse ritual não demora assim tanto tempo e há de ser uma coisa agradável. E depois não? é fácil de... Sim, porque conforme eles têm a necessidade intrínseca e geneticamente programada para estar dependentes, também chega uma fase que têm a necessidade de estar independentes. E esta assim, fase termina. Ainda assim haverá muitas crianças que gostariam de dormir para sempre. Regra geral, são as crianças que foram colocadas cedo demais para dormir sozinhos. Nunca são as crianças que inicialmente tiveram aquilo que precisavam. E, portanto, essa necessidade vai-se arrastando, como se nunca tivesse sido satisfeita. Se nós a satisfizermos na altura certa, não há razão para o sintoma, digamos, se manter para além disso. Eu não sei se podemos, muito rapidamente, já falamos do stress tóxico de há pouco, dicas importantes para ajudar o bebê a adormecer. Uma coisa fundamental é as sonecas, ou seja, independentemente do ritual e de ser consistente no ritual, não há regra quanto devo adormecer ao colo, ou devo adormecer na cama, ou devo ler história. Isso será aquilo que é agradável para cada família e aquilo que é agradável para o bebê, e nós irmos atrás do bebê, respeitando as necessidades dele. Mas uma das coisas fundamentais são as sonecas, as cestas. As cestas deverão durar pelo menos 1 hora, ou seja, quando o bebê acorda ao fim de 45 minutos, devemos tentar, com um aconchego, que ele volte a dormir para completar um ciclo. Isto porque, apesar dos bebés começarem a aguentar mais tempo acordados, chega uma altura que se instala aquilo que se chama o efeito vulcânico, que é uma pressão homeostática do sono, ou seja, o bebê tem mesmo que descansar. E o facto de nós não negligenciarmos alguns sinais, seja os esfregar dos olhos, o começar a ficar irritado, ficar com o olhar parado, a excitação, vai fazer com que isto seja um ciclo brutal, um vulcão em erupção, e, portanto, o bebê vai ter, por libertação excessiva de cortisol, vai ter cada vez mais dificuldade em adormecer. Por isso é que quanto mais excitados, mais difícil, para isso quanto mais cansados, por isto mesmo. Portanto, uma das coisas fundamentais, as cestas. Dormir cestas completas. Primeira das dicas, há mais com a doutora Clementina Almeida na próxima semana. Combinado? Ficamos sempre com um tema para abrir o apetite aos telespectadores e, portanto, para a semana vamos deixar ficar aqui mais algumas dicas importantes para ajudar o bebê a adormecer neste espaço Génios com Chupeta, em colaboração com a For Babies. Não se esqueçam de saber mais, podem fazê-lo www.forbabies.com, ou então poderão também espreitar a página oficial no Facebook, que também é muito fácil, cá está, We Do Care for Babies no Facebook. Podem saber mais. Muitíssimo obrigado, doutora, e até para a semana. Exatamente. Estamos com 29 minutos depois das 11 da manhã. Está na hora de avançar para o espaço Pau para toda a colher desta sexta-feira, porque a sexta-feira contamos com